O caso do Embornal. Contato imediato no município de Baipendi, Minas Gerais. No município de Baipendi, sul de Minas Gerais, ocorreu em 16 de maio de 1979 um dos mais significativos casos da ufologia brasileira. Neste dia, Arlindo Gabriel dos Santos, um sitiante da região, pôde observar e até mesmo fotografar o pouso de 3 estranhos UFOs, e foi testemunha também do pouso de uma nave tripulada de grandes proporções. O caso Embornal, ou caso Baipendi, como foi chamado, é carregado de vastas evidências, e por isso, mesmo nos dias de hoje, é estudado por ufólogos. Vamos ao caso. Por volta das 8 horas da manhã do dia 16 de maio de 1979, Arlindo saía para caçar no alto da serra em companhia de 2 amigos. Arlindo portava uma cartucheira 28, um revólver calibre 32, uma máquina fotográfica Tuca 35mm e um embornal de pano onde transportava os mantimentos para alimentação. E lá pelas 16 horas, os 3 amigos já estavam em um bosque em meio a um planalto a 3 quilômetros da fazenda Sobrado, morada de Arlindo. E para que pudessem fazer uma melhor cobertura da área, resolveram separar-se. Ao atravessar uma grota, Arlindo chegou a um descampado e logo percebeu que um estranho objeto desceu velozmente do céu. Seja lá o que fosse, havia descido atrás de uma elevação que estaria a uns 500 metros de onde ele estava. Então, para que pudesse matar sua curiosidade e descobrir o que poderia ser aquele objeto, pôs-se a caminhar em direção ao local da aterrissagem do UFO. Depois de caminhar uns 300 metros, pôde vislumbrar um objeto estático no solo. Tinha coloração amarelo e seu formato era cilíndrico. Calculou que o estranho objeto tinha aproximadamente 1,5 m de altura por 50 centímetros de largura. Logo abaixo do objeto, existia uma base escura mais larga que parecia dar apoio a este cilindro, e uma esfera acoplada em seu topo, com o mesmo diâmetro da parte cilíndrica, que piscava alternadamente com as cores branca e vermelha, e 2 hastes que saíam próximo à esfera, como se fossem braços ou asas, com uma cor mais escurecida. Depois de observar este estranho objeto por 2 ou 3 minutos, Arlindo lembrou-se de que havia levado sua câmera fotográfica. Rapidamente ele a pegou e tirou 2 fotografias do sinistro objeto. Pela distância, baixa qualidade de imagem das máquinas fotográficas da época e a escuridão do interior da mata que se encontrava ao fundo da paisagem formando o cenário, o objeto só é visível na fotografia como uma mancha branca. Por alguns minutos, Arlindo desviou sua atenção do objeto, e ao voltar sua atenção novamente para o local onde estava o UFO para novas fotografias, ele não estava mais lá. Havia desaparecido misteriosamente sem deixar pistas e em total silêncio. E com isso, o fazendeiro curioso resolveu ir até lá para investigar o local. Ao caminhar uns 50 metros aproximadamente, reparou um segundo objeto que desceu ficando no solo cerca de 46 metros à sua frente. Este tinha um formato oval, com aproximadamente 1 metro de diâmetro em seu comprimento. Se encontrava fixado ao chão na vertical, e em sua parte de baixo possuía uma haste com um comprimento aproximado de uns 20 centímetros. Havia um tipo de espada de coloração avermelhada na ponta desta haste, que ao descer ficou fincado na terra. E no topo tinha um pequeno cilindro de uns 5 centímetros em seu diâmetro, e uma hélice formada por uma roda de aproximadamente 50 centímetros de diâmetro, que levava 4 hastes em distâncias iguais umas das outras. Estas hastes encontravam-se levemente anguladas em sentido da rotação da roda, que girava lentamente na parte superior do cilindro em sentido anti-horário. Arlindo tirou uma foto deste objeto e, ao preparar a câmera para uma próxima fotografia,
ouviu o que parecia um chiado, que pareceu vindo do objeto, e constatou que uma fumaça muito branca e densa havia se espalhado por todo o local onde se encontrava o tal objeto. Tirou uma fotografia da nuvem de fumaça e preparou a máquina para uma nova foto, mas a fumaça se dissipou tão rapidamente que não houve tempo. E ao olhar constatou que o objeto também havia desaparecido. Curioso com tudo que presenciou, foi mais do que depressa procurar pelos dois amigos para relatar o que havia ocorrido. Seguindo pela direita na clareira, ao caminhar por uns 10 metros, pôde presenciar um terceiro objeto que pousava a aproximadamente 80 metros do local de onde ele estava. O novo objeto tinha o formato de um barril com cerca de 1 metro de altura e pousou de forma abrupta no solo. Este era listrado de vermelho e branco, com um diâmetro de aproximadamente 20 a 30 centímetros na base e no topo. Um cilindro escuro de uns 25 centímetros de altura por 15 centímetros de diâmetro ficava em contato com o solo em posição horizontal, enquanto a base do barril se assentava sobre ele. E como no segundo objeto, neste também havia na parte superior uma hélice que girava lentamente no sentido anti-horário. Da esquerda para a direita, balançando por sobre a base, dava a impressão de que o tal aparelho poderia cair a qualquer momento. E a hélice parou de girar assim que o objeto ficou estático no solo. A estrutura do objeto se movimentava de forma curiosa, sempre no mesmo ritmo, dilatando e contraindo a parte mais larga de sua estrutura, que lembrava os movimentos respiratórios de um abdômen. Arlindo conseguiu 3 fotografias deste terceiro objeto. A primeira mostrando os últimos movimentos do objeto. A segunda e terceira fotografias mostra o objeto estático no chão. 1 minuto e meio era o tempo aproximado entre uma fotografia e outra. Então Arlindo resolveu se afastar do local para ir em busca de seus amigos.